Você sabia que existe um cientista chamado Richard Dawkins, que sempre foi um ativista do ateísmo e que não faz muito tempo acabou se pronunciando publicamente, dizendo que ele se tornou um cristão cultural? Você sabe o que significa isso? Quando uma pessoa diz que é um cristão cultural, ela está querendo dizer que não tem a fé que a maioria dos cristãos tem. Quer dizer, ele adquire alguns costumes e valores que os cristãos têm, mas não vivem segundo a mesma fé religiosa. E hoje eu estou contando essa história para você porque essa declaração de Richard Dawkins, eu que sou de uma época em que eu vivia vendo ele brigar contra alguns pastores ou lideranças religiosas, porque ficavam debatendo sempre coisas relacionadas com a questão do criacionismo. Ou seja, para um cristão de maneira geral, você tem que ter fé que Deus criou todas as coisas segundo ali relatos, por exemplo, como a gente vê no livro de Gênesis. E para Richard Dawkins, que é um evolucionista, isso não passava de uma idiotice, as pessoas se prenderem em ter uma fé não alicerçada, com referências ali experimentais que hoje se tem, embora ninguém estava lá para dizer se de fato o que aconteceu ou deixou de acontecer, certo? Eu estou falando isso para você como alguém que tem uma formação em física, porque qualquer pessoa que tem um bom conhecimento científico sabe que tudo aquilo que é resultado de um conhecimento científico ou resultado de um método científico, na verdade, por mais que se trate de uma verdade científica, é uma verdade provisória, até que se encontre alguma coisa que, do ponto de vista experimental, possa substituir a visão vigente. Então, não se trata verdade da mesma maneira como na religião, né? A verdade científica é provisória, ela está sujeita a investigações científicas, enquanto que a verdade da religião, ela consiste numa verdade mais cega, em que as pessoas acreditam, talvez possamos dizer assim, por uma intuição ou ainda por uma escolha. E aí que eu queria trazer uma questão para você aí que está nesse vídeo hoje. A sua fé, ela é mais para te tornar um cristão real do ponto de vista da religião ou de um cristão cultural? E Deus, como é que ele vê cada um desses dois? E eu já vou te adiantar, você acha mesmo que Deus está interessado que você tenha fé nas histórias que estão relatadas por pessoas pecadoras a respeito de como foi a história do povo de Deus? Ou seja, é um ponto de vista que alguém teve e redigiu a respeito desse ponto de vista. Você acredita mesmo que Deus está interessado que você tenha uma fé na história? Tem gente que ainda pensa que Deus está interessado que você tenha fé no poder do templo religioso, porque fica todo mundo chamando, né, as pessoas para lá. E tem um convitinho ali, vai ter um culto ali, uma missa e tal, vamos lá para a igreja, né? Que igreja na verdade somos nós, não o local, mas fica todo mundo ali atraindo as pessoas para aquele templo, como se aquele templo tivesse um poder miraculoso. Então por isso que ele é um templo sagrado. E aí esse é o evangelho das pessoas, né? Então você acha mesmo que Deus quer que você tenha fé num templo feito por mãos humanas, em templos que foram construídos com pedras físicas, que não se tratam do verdadeiro templo que é o nosso próprio corpo? Você acha mesmo que Deus está interessado que você tenha fé na liderança? Você acha mesmo que se você depositar a sua confiança, a sua fidelidade a uma liderança religiosa, você não vai acabar cedo ou tarde se frustrando ao perceber que ele é tão pecador quanto você? Você acha mesmo que Deus está interessado que você tenha fé nos sacramentos ou nas liturgias sagradas, que são aqueles ritos que as pessoas fazem com qualquer tipo de frequência, semanal, anual ou o que seja, como se aqueles ritos pudessem te salvar? Você acha que Deus está interessado que você tenha fé em praticar esses rituais? Tem gente que ainda acha que Deus está interessado que você declare fé nos 66 livros que são considerados canônicos, pelo menos dentro da Bíblia protestante. Da Bíblia católica são mais livros, e há uma controvérsia disso mesmo dentro dos protestantes, né? Porque se você conhece um pouquinho de história, você sabe que a Reforma Protestante não tinha consenso entre quais eram os livros sagrados, quer dizer, discutidos ali a partir do Concílio de Nicéia,
Então, nunca se teve, na verdade, um consenso sobre quais são esses livros sagrados, coisa que é algo muito recente, que a igreja hoje chegou na conclusão que são esses livros e ponto final. Não é nem livro a mais, nem a menos e tal. Por quê? Afinal de contas, precisa se determinar isso para se criar uma estratégia de dominação cultural, que é o que temos visto nos dias de hoje, pessoas alegando uma propriedade intelectual sobre esse conceito de quais são ou quais deveriam ser os livros para poder empurrar isso para as pessoas e eles estudarem esses livros e dizerem que todo mundo tem que ter a interpretação teológica que eles têm, afinal de contas, eles têm uma história escolástica com relação a como esses livros têm que ser lidos e interpretados, então é uma tradição muito longa e são muitos estudos, são muitos livros, são muitas teses e muitas teologias. E você acha mesmo que Deus está interessado que a gente tenha fé, expresse a nossa fidelidade a um conjunto de livros sagrados que foram estabelecidos por pessoas que têm essa mentalidade de dominação cultural? Pensa comigo, meu irmão, como a fé é uma coisa muito mais simples. Muita gente considera que a tradução para a palavra fé, que normalmente é compreendida por acreditar, na verdade deveria ser confiar ou ainda ser fiel. Então, quando eu digo que eu tenho fé em Deus, quer dizer que eu sou fiel a Ele. Eu não sou fiel às regras que os homens impuseram para mim. Eu não sou fiel às cartilhas que eles mandaram para eu ler. Eu não sou fiel aos templos de pedras que eles construíram para eu habitar ou para Deus ainda habitar, como se Ele tivesse escolhido habitar em templos feitos por mãos humanas. A fé, ou seja, a fidelidade, consiste em a gente ouvir aquilo que Jesus nos ensinou e praticarmos aquilo que Ele disse. Então, se eu consigo ouvir e praticar, então eu tenho a minha casa firmada sobre a rocha e ali pode passar o que for, meu irmão. Eu vou permanecer firme, você vai permanecer firme se prestar atenção no que Jesus disse e for um praticante das palavras dele, porque assim você vai se tornar um discípulo dele. É assim que você vai encontrar aquilo que é chamado de a verdade. É assim que você vai ser liberto de todo pecado. E eu estou me referindo ao texto de João 8, 31, 32, que é tão citado por aí, como se Jesus estivesse referindo a uma verdade dos fatos, mas ele está falando de uma verdade espiritual, que na verdade é ele mesmo, é a verdade das suas palavras, é a verdade da vontade do Pai revelada para aquele que busca realmente se sujeitar à vontade dele, que no fundo tudo se passa como se fosse o quê? Ouvir e praticar o que Jesus ensinou. Mas agora pensa comigo, meu irmão, como é interessante. Richard Dawkins, ele se anuncia como um cristão cultural, dizendo que ele não segue nenhuma das coisas de fé que as pessoas aí dizem por aí, como por exemplo, eu fico imaginando, talvez ele não tenha se submetido à questão de batismos ou à questão de participação em cultos ou em missas, ou ainda em acreditar cegamente, né, na narrativa que foram colocados nos livros históricos, ou enfim, não sei o que ele quis dizer exatamente com isso, mas ele se diz cristão cultural, ele se denominou dessa maneira porque ele acredita nos valores que são colocados ali nesse livro, e, por exemplo, nos valores do Sermão do Monte. Então pensa comigo, meu irmão, se uma pessoa ela presta atenção nos valores do Sermão do Monte, certo? E ela acha que são valores muito bons, inclusive superiores a que outras religiões por aí ficam anunciando, mas acha que é um grande desperdício de tempo ficar seguindo um monte de tradição religiosa. Essa pessoa que está prestando mais atenção nos princípios e nos valores, se ela for praticante, claro, né? Ela permanecendo nesses valores, e será que ela está mais perto daquilo que Jesus gostaria dela? Ou será que uma pessoa que sempre frequentou um templo religioso e fica querendo defender Deus, porque Deus é o Criador e tal tudo, mas no fundo se perde tanto nessas baboseiras religiosas que nem sequer conhece o que Jesus ensinou no Sermão do Monte e muito menos a pratica? Como eu já vi muita gente dizendo que o Sermão do Monte, imagina, aquilo ali é só para mostrar que ninguém consegue praticar aquilo porque é muito difícil, então é só uma ilustração para mostrar como todo mundo aqui é carente de Deus, necessitado da misericórdia dele, porque é todo mundo pecador. Então, quer dizer, não é para você praticar, é só para você se convencer de que você é pecador. Então, eu já vi gente pregar por aí e esse tipo de coisa, e nos púlpitos é muito difícil encontrar realmente pessoas que pregam que você tem que seguir Jesus e dizem claramente, né, quais são as coisas que Jesus ensinou como condições para se tornar um discípulo dele. E a gente não encontra
muito isso por aí, porque não dá muito ibope. Quando você prega uma coisa dessa, as pessoas não vão dar oferta, porque Jesus mesmo disse que você tem que perdoar primeiro o seu irmão antes de dar a sua oferta. Então, muitas coisas que Jesus ensinou, elas estão de maneira completamente oposta à maneira como se tem ensinado por aí que se deve ter uma vida religiosa. Então, quando o Richard Dawkins ele se anuncia como um cristão cultural, eu achei muito engraçado porque os cristãos de maneira geral acharam que isso não é um cristão verdadeiro, porque ele só está aceitando a questão cultural. Mas será mesmo que ele está tão longe assim de ser um discípulo de Jesus? Ou será que ele não está muito mais perto ainda do reino celestial do que a grande maioria dos religiosos que estão mais apegados às tradições de fé cega e do que realmente ocupados com os valores? Quem será que está mais ocupado com os valores cristãos? Será que são esses tais dos cristãos culturais ou os cristãos de fé? Fé entre aspas, né? Fé nessas loucuras religiosas. Eu espero que essa discussão tenha te incentivado e te esclarecido melhor sobre que tipo de cristão você tem sido e que tipo de cristão você quer ser. E eu não estou aqui para dizer que você tem que ser de um jeito ou de outro. Porque no fundo, o que importa, no final das contas, é se a gente segue Jesus ou não. Não importa se eu me declaro ateísta, mas eu permaneço das palavras de Jesus. Entendeu? Se o bom samaritano, por exemplo, ele foi capaz de amar o próximo, enquanto os religiosos, que no caso era o sacerdote e o levita, que passaram e não ajudaram aquele cara que estava no meio do caminho, mas foi um bom samaritano, um cara que era considerado um pagão, um ímpio, ajudou, talvez ele fosse um ateu, entendeu? Ou ainda um cientificista, como o Richard Dawkins. Cara, se foi esse cara que realmente ajudou e expressou os valores que são de fato os valores cristãos, que correspondem ao caráter de um discípulo de Jesus, você acha mesmo que vale tanto a pena a gente ficar nos desgastando em ficar brigando por fés vãs, fé em coisas irreais do ponto de vista espiritual? E eu estou me referindo a isso: liturgias, livros sagrados, rituais, historinhas. Então, que essa mensagem de hoje sirva para te incentivar a refletir mais no que Jesus valorizou, no que ele nos chamou realmente a ser. E se você tem ouvidos para ouvir que esses valores que ele nos ensinou devem ser guardados e mantidos para que a nossa consciência, o nosso espírito seja preservado, então permaneça nisso. Agora, se você ainda acredita que para ser um cristão verdadeiro tem que ser um defensor do sistema religioso, então entenda que Jesus nunca foi a favor do sistema religioso. E se você tem alguma dúvida sobre essa questão, dá uma olhada nesse vídeo que eu gravei aqui e a gente se vê nas próximas palavras. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!